Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Então, para o pessoal do terceiro ano que já passaram pelo estudo das técnicas de contagem, essa questão aqui não deveria oferecer tanta resistência a eles, né? Então, liberado aqui pelo meu assistente, então vamos começar, né? Então, nosso problema de contagem, como eu estava comentando com aquele pessoal que já passaram pelo terceiro ano, já viram as técnicas de contagem, não é um problema tão difícil, né? E vamos ver acompanhar aqui a leitura. Uma pessoa produzirá uma fantasia utilizando como materiais 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos distintos de pedras ornamentais. Essa pessoa tem à sua disposição 6 tecidos diferentes e 15 pedras ornamentais distintas. Certo? A quantidade de fantasias com materiais diferentes que podem ser produzidas é representada pela expressão. Então, ela tem 2 tipos de tecido, ela precisa de 2 tipos de tecido, mas ela tem 6 à disposição dela. Né? Pode liberar a caneta, beleza? Libera a caneta aí para mim. Então ela tem 2 tipos de tecidos, né? Ela precisa de 2 tipos de tecido, mas ela tem 6 à disposição. Então desses 6 ela vai escolher 2. Ela precisa de 5 tipos de pedras ornamentais, mas ela tem à disposição 15 tipos de pedras. Então esse é um dos problemas que você tem quando você vai fazer grupos de objetos, né? Que você tem 6 objetos para fazer 2 grupos, né? E aqui você tem 15 objetos para fazer 5 grupos, né? Então, quando a gente vai resolver esse problema de contagem, você tem que verificar se a ordem que você vai escolher os objetos para formar o grupo importa, ou se isso não importa, porque a sua decisão será tomada baseada nesses 2 fatos, né? Então, geralmente a gente aconselha o aluno a colocar na posição daquela pessoa que vai resolver o problema. Imagina que você fosse construir a fantasia. Então você ia lá para escolher os tecidos e você ia ter 6 tipos de tecido à sua disposição, né? Os tecidos aqui eu teria 6, né? 6 tipos de tecidos, né? E 15 tipos de pedras, né? Vamos colocar assim, né? Ok. Já os tecidos aqui. Põe a borracha aí só. Isso. Ok. Bote minha caneta. Meu assistente aqui. Isso. Agora assim, você, desse tipo de tecido, você tem que escolher 2, né? E das pedras tem que escolher 5. Aí você ia lá e alguém autoriza, vai lá e pega os 2 tipos de tecido que você precisa. Aí quantas possibilidades você tinha para escolher os tecidos, né? Você tem 6 opções, mas você vai pegar 2. E aonde você pegar esses tecidos? Vai alterar o seu trabalho? Isso não, a fantasia continuar com os 2 tipos de tecido que você escolher. Assim também com as pedras. Quando chegar nas pedras, você está com um monte de 15 pedras para escolher as suas 5. A ordem que você escolher essas suas 5 não vai alterar o trabalho que você vai fazer na fantasia, né? A fantasia será composta por esses 5 tipos diferentes de pedras, sem interessar a ordem que você escolheu elas. E quando a gente se depara com esse tipo de situação, qual é digamos assim, a técnica que você utiliza? É arranjo ou combinação? Isso, quando a ordem não importa, a gente usa combinação. E quando a ordem não importa, arranjo. Nesse caso, a ordem não importa para nós. Vamos utilizar uma combinação, né? Ou seja, vamos escolher dos 6 tipos de tecido 2, né? Uma combinação 2 a 2, né? Que nós temos para esse caso, que é a nossa total possibilidade de escolha aqui. E aqui nós vamos querer 5 pedras, escolher das 15. Também não importa a ordem, portanto, 15 combinado 5 a 5. Correto, professor Neto? Certo. Então agora nós temos aqui o tal do conectivo. O cara vai saber se eu preciso, eu somo, multiplico, subtraio, o que eu faço? Muita gente pensa em somar isso aqui, né? Então nós temos o conectivo. O vestido será composto por 2 tipos de tecidos diferentes e 5 tipos de pedra. Então nós temos o conectivo E aqui, ó, né? Que está ligado com a simultaneidade, ou seja, você tem que escolher 2 tecidos e 5 pedras. Portanto, trata-se de um produto. É que nós temos que fazer só o produto entre essa combinação 6 combinado 2 a 2 vezes 15 combinado 5 a 5. E como que a gente faz isso, né? A pessoa que está acostumada a fazer no terceiro ano, né, já sabe que é o fatorial de 6 sobre o fatorial de 2 e o fatorial da diferença entre 6 e 2, que é 4. Não sei se estou sendo muito rápido, qualquer coisa me fale aí. Comentei com o senhor Elias vai. E do 15 que vai ficar 15 fatorial, né, sobre 5 fatorial, a ordem aqui não importa, aqui embaixo, né? E a diferença entre 15 e 5, que é 10 fatorial. Confere, professor Elias? Confere. Então essa seria a nossa resposta. Observe que aqui o autor
do texto, da questão, ele não quer saber se você sabe resolver esse problema, ele não quer que você faça as contas, ele já deixou aqui só indicado, aqui na letra A, que é a nossa questão, a nossa opção correta. Né? Então é isso aí, quem quiser saber um pouquinho mais sobre a combinação, arranjo, probabilidade, tem no nosso canal lá, o MM Matematicando, aula só sobre esses conceitos. Tá? É isso aí, eu vou passar a bola agora para o senhor Elias. Fica de olho aí se alguém vai entrar. Passa mais um comentário aí, senhor Elias, sobre a questão aí. Muito bem, essa questão, pessoal, eu vejo assim, né, a técnica de contagem, tanto combinação, quanto arranjo, quanto permutação, que são as técnicas das quais nós temos aquelas famosas fórmulas de contagem, né? Então, quando a gente vai analisar, por exemplo, a diferença do arranjo para a combinação, como o professor Moreira falou, é justamente no fato de que, no arranjo, a ordem que você escolhe o objeto para compor, por exemplo, a sua contagem, ela vai interessar. Por exemplo, imagina que o cara dissesse, não, nessa fantasia, a parte de cima é uma cor de tecido, uma parte de baixo é outro tecido. Aí teria uma preferência de cores. Aí, nesse caso, seria um arranjo. A mesma coisa, tem que ser pedras amarelas, vermelhas, nessa ordem. Então, aí a ordem importaria. Mas como ele disse, não, escolha só pedras. Então, são 5 pedras. Mesmo ter escolhida verde, amarelo, laranja, roxa e azul, essas 5 cores de pedras, a ordem que eu vou colocá-las na fantasia não vai ser importante. Né? Eu vou pegar essas 5 e eu vou colocar em qualquer ordem lá dentro. Então, portanto, uma fantasia que eu peguei essas 5 pedras e na outra eu peguei as mesmas 5 pedras, mesmo que tivesse 2 pedras na manga, 2 na parte de baixo, uma na parte de cima, não importa. As 5 pedras continuam compondo a fantasia. Então, esse tipo de situação em que a ordem ela não importa, né, ela é chamado de combinação, porque você tem que tirar os elementos repetidos. A diferença, se fôssemos colocar a fórmula só para lembrá-los, é que o arranjo, né, ele seria tomado, no caso aqui 2-2 ou 5-5, né, seria a relação entre, por exemplo, colocar o arranjo de P, né, de P elementos, de K elementos no conjunto de P elementos. Né? Então tem que tomar de K a K. Então seria pegar o P fatorial, né, dividido por K fatorial, desculpa, um momentinho, desculpa, aqui, por P menos K, né? P menos K fatorial, né, por P menos K fatorial. Nesse caso, por exemplo, aqui, P fatorial do numerador. Exatamente, nesse caso, essa diferença aqui, ela seria justamente a retirada dos elementos que eles estariam ocupando uma ordem relativa. Já na combinação, por exemplo, a gente vai diferenciar de P com K, a gente vai diferenciar do conjunto total de possibilidades, que se tivesse, por exemplo, 6 tecidos, 5 do conjunto total, eu vou tirar aqui, por exemplo, primeiro, os elementos, diferenciar os elementos que repetem, os K elementos repetidos, e a relação entre os mesmos dentro daquela escolha, que seria P menos K. Então, essa seria a expressão para o arranjo e para a combinação, essa diferença entre os dois. Tá, gente? Então, isso aqui são técnicas de contagem. Muito bem, dando sequência, dando continuidade aí, né, a nossa primeira competência aí, as nossas habilidades de número, de contagem, veja que, como o professor falou aqui, né, nós não precisamos resolver o que é o fatorial, mas suponha que ano que vem, né, um spoiler nesse próximo Enem, o cara aproveitasse uma questão parecida com essa e mandasse você calcular os fatoriais, por exemplo. Então, você sabe que um fatorial de, por exemplo, 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 até 1. Então, é só para lembrar desse detalhe. São multiplicações sucessivas, do número até o 1. Beleza? Vou passar para a próxima aqui, gente. Uma coisa importante, né, nessa situação aqui é que, de novo, a gente está explorando aquelas questões que dizem respeito às operações fundamentais, às operações numéricas, tá certo? Então vou só voltar o laser aqui, Nessa questão que é 141 da prova amarela, diz o seguinte: um ciclista amador
de 61 anos, é um senhorzinho, né? De idade, utilizou o monitor cardíaco para medir suas frequências cardíacas em 4 diferentes tipos de trecho do percurso. Os resultados das frequências cardíacas máximas alcançadas nesses trechos foram, está aqui o resultado. Então, por exemplo, ele pegou alguns trechos, leve no plano, forte no plano, subida moderada, subida forte. Então, isso aqui é numa situação, plano, mas pedalando de leve, depois pedalando forte, uma subida moderada, né, e uma subida bem forte. Então aqui são os batimentos máximos que ele teve, 90, 120, 130, 140 batimentos por minuto. Sabe-se que a taxa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico é entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima. Eita, olha, então nós temos aqui, nessa questão, uma situação de porcentagem. E ela, por sua vez, é determinada pela fórmula frequência cardíaca máxima 220 menos a idade. Beleza? O que vai acontecer aí? Em que idade, né, em que a idade é dada em ano e a frequência cardíaca dada em batimento por minuto? Está aqui esses batimentos. Os trechos do percurso nos quais o ciclista se mantém dentro da sua faixa aeróbica ideal para o ganho de condicionamento físico são... Bem, o que nós temos que fazer nessa questão? Conforme você está vendo. Eu vou só aqui repetir aqui. Veja bem, ó, a frequência cardíaca máxima, ela simplesmente vai ser 220 menos a idade do cara. Mas veja bem, ele está colocando aqui que o condicionamento, olha só, né? O condicionamento está relacionado a esses percentuais aqui, ó. A esses percentuais. E aí ele quer saber, bom, se eu fizer aqui essa frequência cardíaca aqui, né? Aí você fala assim, eu vou fazer a idade, vou descobrir, né? Quando eu faço menos a idade, eu já descubro quanto que é, né, o valor da frequência máxima. Só que eu quero saber, dentro dele, sabe-se que a faixa aeróbica ideal vai ter que estar nessa faixa. Então, quando eu encontro a frequência cardíaca, eu digo, olha, eu vou ter que pegar aqui, só que a faixa é de 65 a 85. Então, ao realizar essa conta, menos a idade, já que ele disse que o senhor tem quantos anos? 61 anos. Não é isso? 61 anos, não é isso? Está bem aqui na primeira linha. Exatamente, bem aqui, ó, 61 anos. Essa é a idade Então só tem um lugar para colocar essa idade, aqui. Então, portanto, a frequência cardíaca máxima, nesse caso, vai ser 220 menos 61. Bem, vou fazer a continha aqui do lado. 220 menos 61. Lembra que eu falei ontem como você vai usar? 10 menos 1, 9... 11 menos 6, 5, 159. Não, professor, 159 está maior. Calma aí. Veja bem. Ele está falando que a máxima, por sua vez, está determinada por isso, mas o ritmo ideal dele tem que ficar o quê? Que sabe-se que essa faixa aeróbica aqui, ó, tem que ser entre 65% e 85%. Então tá, quanto é 65% da frequência cardíaca máxima? Tá bem aqui, ó. Então, 159. Então, eu quero 65% disso. Veja os valores. Veja aqui, ó. Uma das coisas que é importante você lembrar, que eu vou ter que aplicar essas porcentagens em cima desse número aqui, ó. Lembra? Está escrito bem aqui, ó. Sabe-se que a frequência aeróbica ideal está nesse entre 65% e 85% da frequência cardíaca máxima. Então, aplicando a porcentagem 65 aqui, ó, veja bem, isso aqui, aí um detalhe interessante, né? 65%, toda vez que está aqui, você pode dizer é 0,65. 85% é 0,85. Bom, se você colocasse, o número é grande, né? 70. Uma das coisas que você pode fazer, lembra, você está no Enem, cara, você vai fazer 0,7, 0,9. Tá longe, tá, mas veja bem, se você aumentar para cima e aqui para baixo, você pode fazer a conta. Mas eu não te sugiro fazer isso. Sugiro que aqui está mais próximo de 160. Então, para você fazer um cálculo aproximado, você coloca assim 160.
Viu? Agora você aplica aqui, ó, 0,65. 0,65. 5 vezes 6, 30, vai 3. 5 vezes 1, 5 e 3, 8. 0, né? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 e 3, 9. Tá bem aqui, ó. 0, 0. Aqui vai dar 14, 104, né? Aproximadamente, ó, duas casas decimais. 104, olha aí, o mínimo. Agora o máximo, você já viu aí, 104 provavelmente, né? Ele vai estar, vou fazer outra conta, quanto é? 160, eu vou calcular os 85%, 0,85. E aí, claro, novamente, 0, 6 vezes 5, 30, já fiz a conta aqui, né? Vai dar 800 a primeira parte, né? Quando eu multiplico aqui. E o 8 vezes 6, 48, vai 4, 8 vezes 1, 8 e 4, 12. Então, olha aqui, 0, 0, 8, 16, vai 1, 3, 136. Então, pela minha conta, dando uma arredondadinha aqui, ó. Se for a pessoa vai a 159, 160 está perto. Então, dando essa arredondadinha, o valor ficaria entre 104 e 136. Aí você fala, pô, o cara está bem aqui, mas o 120 e o 136 está lá dentro junto também. Aí você fala, o que ele está dizendo aqui? Tem que estar entre esses, mas olha, 104, né, como a gente está analisando aqui, entre 65 e 85, aí a conta aí, Maurício? Não. Né? Então, nesse caso, ele vai... Qual é a faixa de frequência? Está aqui. Então, vamos analisar agora as alternativas. Eu consegui os números, eu vou analisar as alternativas. Lembrando que eu aumentei aqui para 160, tá, gente? Então, bora aqui. Leve no plano e subida moderada. Ó, então, são 2 pontos. Então, não tá. Né? Então, veja bem. 104 e 160, tá. 90 não dá, porque está abaixo de 104. 140 não dá porque já passou de 136. Então o exercício desse cara devia estar aqui, ó, nessa faixa aqui. Portanto, se você for fazer a conta, portanto, forte no plano e subida moderada. Essa seria aí a análise. Ei, professor, mas você arredondou a idade do cara para 160. Eu posso fazer isso? Pode, porque não vai ter muito prejuízo, já que você está ali 1/10 e tal. Veja, ele vai impactar pouquinho aqui a mudança. Tá? Porque o que acontece? Se você vai fazer a conta exatamente com o número, você vai gastar muito tempo fazendo a conta. Então, esse tipo de análise numérica, ele é útil porque não vai alterar muito o resultado. Beleza, pessoal? Dá uma comentada aí, o professor Moreira dá uma olhada aí. Prof. Moreira, qual seria? Você teria uma outra estratégia para resolver isso aí? Ou faria mais ou menos nesse estilo? Poderia fazer assim, mas o aluno que tem habilidade boa em conta, ele poderia fazer também com 159, não ia ter muita dificuldade, né? Por isso que a gente aconselha. Os nossos alunos, vocês têm que treinar essa continha básica, vocês têm habilidade e velocidade para fazer as contas, para não perder tempo numa questão dessa, né? Então, está valendo isso. O que você deve fazer? Treinar as continhas, né? Estudar a tabuada e treinar as continhas para ganhar velocidade. Beleza, puro, então. Vamos então agora passar para o próximo tópico aí. Beleza, prof? Essa questão aqui a gente estava discutindo agora há pouco, nos gerou aí um detalhe interessante, né? Essa do lava rápido aí. Quer fazer, prof? Pode fazer. Então vamos lá. Vai fazer? Não. Então olha lá, vou colocar aqui o laser. Um lava rápido oferece 2 tipos de lavagem de veículos. Lavagem simples, ao preço de R$20, e lavagem completa, ao preço de R$35. Para cobrir as despesas com produtos e funcionários e não ter prejuízos, o Lava Rápido deve ter uma receita diária de pelo menos R$300, ou seja, ele deve fazer R$300. Para não ter prejuízo, o menor número de lavagens diárias que o Lava Rápido deve efetuar é... Bem, olha só essa questão, né? Vou colocar aqui a canetinha. A gente tem 2 tipos de lavagem. A simples... Olha, a simples, que custa R$20, e a completa, que custa R$35. E ele tem que faturar R$300. Então a gente sabe que se o cara lavar X carros a R$20, ou ainda 30... desculpa, Y carro, um momentinho aqui. Um momentinho. Opa, um momentinho, peraí, só um pouquinho. Só apagar aqui. Y carros a R$35
essa soma de lavagem, se ele lavar os dois carros, vai ter que dar R$300, no mínimo. Né? É esse que é o problema. Quando ele coloca no mínimo, dá a ideia o seguinte: eu poderia lavar, imagina só, que hoje deu fraco, você vai pegar só lavagem de R$20. E se você for fazer só lavagem de R$20, quantas lavagens daria? Não teria, seria 0 lavagem de R$35. Então você teria aqui 300 dividido por 20. Ou seja, isso aqui daria 15 lavagens. Ok? Agora, imagina lavagens X, né? Agora imagina que você fosse fazer lavagens só de R$35. Bom, se fosse só lavagem Y, ou seja, a lavagem da mais cara, seria 300 por 35. Isso aqui vai dar 8 e uns quebrados. Né? Pode ver, 8 vezes 5, 40, 8 vezes 3, 24 e 40, 28. Então, daria, se ele lavar 8 carros, daria 35. Então, ele teria que lavar 9 lavagens. Mas o problema não indica, por exemplo, se não houve nenhuma lavagem de um tipo ou de outro. Então, partindo desse pressuposto, o menor número de lavagens deveria ser essas 9 lavagens, mas que podem ser entendidas como uma lavagem de 20 mais, por exemplo, 8 lavagens de 35. Essa conta aqui certamente vai dar 20 mais 5 vezes 8, 40, 8 vezes 5, 24, 24, 28. Então seria R$300. Então ao todo eu teria 1 mais 8, seria 9 lavagens. Então, claro, ele não afirmou qual era o preço da lavagem, mas nós podemos aí colocar a quantidade mínima. Então, o mínimo é 9. Se ele pegasse, por exemplo, se eu fosse contabilizar só as lavagens Y, a menor quantidade seria 9. Porque se eu pegar só as lavagens X, apesar de ser mais barato, mas eu teria que dar 15 lavagens. Como ele falou, menor quantidade, vamos apostar que seria 9. Essa é uma situação. Mas, como eu falei com vocês, tem outras possibilidades, mas porque a questão não amarrou se nenhum, por exemplo, ele vai ter que lavar pelo menos um tipo ou outro tipo de lavagem, completas ou simples. Ele deixou as duas possibilidades, né? Se ele lavasse só a completa, seriam 9. Se ele lavasse só a simples, seriam 15, a quantidade mínima. Mas vamos considerar que o problema permite que ele faça as lavagens de 2 tipos. E a quantidade de lavagem não interessaria desde que fosse a menor quantidade. Aí, claro, seriam 9, ele atingiria R$300. Beleza? Portanto, letra C. Agora o professor Moreira quer fazer um comentário, professor? Sim, só um comentáriozinho. Aí nós estávamos comentando sobre a interpretação do problema, né? Como o autor, nós achamos, eu particularmente acredito que há uma falha de interpretação do problema aí, né? Há uma interpretação dupla, na verdade, do problema. Né? Porque ele quer que faça o mínimo de lavagem, mas ele não quer ter prejuízo, né? Então o que nós estávamos discutindo era o seguinte: 9 lavagens não garante que ele não tenha prejuízo, porque se as 9 fosse de 20, por exemplo, só dava 180, né? Então esse é o mínimo possível de lavagem para que ele não tenha prejuízo no dia, mas não garante que ele não vai ter prejuízo na lavagem. A não ser que aconteça nos 2 tipos, né? Isso aí que o professor colocou. Que era isso que eu acho que o avaliador queria, né? Era a intenção dele, né? Mas ficou a interpretação dupla aí e valia recurso na questão dessa daí, com certeza. Né? Não sei se alguém entrou com recurso, mas com certeza valeria. No meu ponto de vista, né? Porque quando resolve o problema de lógica, quem prevê logo? Quem estudou contagem, o pessoal do terceiro ano, que a gente vai ver logo as possibilidades, as piores situações possíveis, né? E aí era nesse caso, o que ele quer fazer é exatamente o que o avaliador queria, que você zerasse uma, zerasse a outra e visse a composição das duas, né? Mas aí nós vimos que nesse caso aí, né, era o que o avaliador queria mesmo, realmente, né? O professor ele zerou uma, zerou a outra, aí percebeu que zerar só a de 35 ia ter bastante lavagem, 15, zerou a outra, ia ter 8 e pouco, né? Quase 9, então optamos pela 9. Né? Mas o texto do programa deixou claro que queria que fizesse isso. Na minha opinião. Valeu, professor Leandro. Próxima questão é a questão de número 143. Diz o seguinte, ó. Após consulta médica, só colocar aqui o laser. Após consulta médica, um paciente deve seguir um tratamento composto de 3 medicamentos, XYZ,
E o paciente, para adquirir esses 3 medicamentos, faz um orçamento em 3 farmácias diferentes, conforme o quadro. Farmácia 1, farmácia 2, farmácia 3. Dessas farmácias, algumas oferecem descontos. Olha só, na compra dos medicamentos XY na farmácia 2, recebe-se um desconto de 20% em ambos os produtos. E, independentemente da compra do medicamento Z, e não há desconto para esse medicamento. Olha aí, na farmácia 2, ele não dá desconto para o medicamento Z, mas ele dá um desconto de 20% em ambos os produtos, ou seja, no X e no Y. Já na compra dos medicamentos, dos 3 medicamentos na farmácia 3, recebe-se um desconto de 20% no valor total da compra. Olha aí. Então, na farmácia 1 não dá desconto nenhum, na farmácia 2 dá um desconto no X e Y, mas não dá no Z, e na farmácia 3 ele dá um desconto no geral, no montante da compra. Aí pergunta, o paciente deseja efetuar a compra de modo a minimizar suas despesas com os medicamentos. Um detalhe interessante, né? Veja bem, minimizar, ou seja, menor gasto, né? Menor gasto que ele vai ter aí. E aí diz assim, de acordo com essas informações, o paciente deverá comprar os medicamentos da seguinte forma. Aí veja, ele pode comprar em 2 farmácias, tá? Essa é a situação, não precisa amarrar uma farmácia só. Então, olha só, a primeira coisa que você tem que fazer para você resolver a questão, primeiro você tem que analisar assim, eu vejo qual farmácia sem um desconto, por exemplo, a farmácia 1, então 45, 45, 50. Nessa brincadeira aqui já deu 90, 135, né? Nessa soma ele gasta 135. Aí eu vejo se eu comprar os 2 na farmácia 2, 50 e 50. Se eu vou dar um desconto de 20%, olha só, então eu vou colocar aqui farmácia 2. Se eu vou dar um desconto de 20% e 50, 20 de 50, só para lembrar, né? 20% é 20 por 100, ó. Uma outra maneira de escrever 20%, né? 20 por 100. Se é de 50, eu vou multiplicar por 50. Isso aqui vai dar, obviamente, quanto? Esse desconto é 10. Não é isso? Multiplicando, eu corto 0, 0, 2 zeros aqui com 2 zeros de baixo. Então, esse desconto é 10. Mas é o desconto. Então, o medicamento é o desconto. O medicamento da farmácia 2, o que era 50 passa a ser 40. E o outro também 40. Então, vou ter 40, 40, 40. Você fala assim, bom, se ele comprar 40, 40 e 40, vai dar 120. Antes ele pagava 90, 135. Só com um detalhe importante, né? Então já sei que na farmácia 1 ele não vai comprar ali o medicamento, nenhum medicamento agora, beleza? Porque aqui, se ele comprar os 2 com desconto e o outro, ele poderia comprar tudo na farmácia 2. A minha dúvida, então, é em relação à farmácia 3. Porque, olha, 65, 45 e 35. Quando eu faço a soma, aqui vai dar 80, 140. Peraí, 140 o desconto de quantos por cento que ele deu? De 20% no montante. Olha aí, 20% de 140 aqui era 140 e ele deu desconto nesses 2. E aqui ele vai dar o desconto em 140. Mas se você observar aqui, veja bem, é importante eu lembrar que esse desconto de 140 seria quanto? Vou colocar aqui 140. Veja, outra maneira que você pode fazer na farmácia 3 é você, em vez de calcular só o desconto, você pode calcular o que sobra. Mas como é 20%, é muito mais fácil você calcular o desconto, né? O desconto de 140 é 140 vezes 20%. Isso aqui é a mesma coisa, veja, que é o dobro de 14. Isso aqui é 28. Certo? Ok? Então, isso aqui é o desconto, 28. Então, de 140 sobra 140 menos 28. Isso aqui vai dar quanto? 132. Então, se eu comprar todos na farmácia 3, eu pago 132. Só que se você olhar direitinho, eu pagaria menos comprando os 3 na farmácia 2. Só que esse medicamento aqui, ó, ele não tem desconto nessa farmácia. Aí você pensa, pô, eu vou pagar aqui 40. Por que eu vou pagar 40 comprando na farmácia 2? Não, eu ando um pouquinho mais e compro ele de 35, mesmo sem pegar o desconto na farmácia 3. Essa é a lógica da questão. Então, se você for fazer a compra tudo na farmácia 2, você pagaria 40. Mas eu não vou fazer também a compra tudo na farmácia 3 para pegar o desconto, porque eu ainda pagaria, ó,
132. Então, se eu misturar minha conta da farmácia 2 com a farmácia 3, mesmo sem pagar o desconto, eu vou ter um valor mínimo. Porque eu vou pagar 80 mais 35. Isso aí vai dar R$115. Então, portanto, a solução seria, comprar apenas o medicamento Z na farmácia 3, que vai dar R$35, enquanto eu compro o X e o Y na farmácia 2. Então, vou pagar quanto? 40 mais 40 mais 35. Portanto, isso vai dar R$115, 115, não 130, R$115. Logo, a resposta correta, então, seria X e Y na farmácia 2 e Z na farmácia 3. O que essa questão tinha de interessante? A utilização de porcentagens. Veja, você poderia fazer de uma outra maneira, que era calcular os 80% de 50%. Uma vez que você tem um desconto, o desconto você vai retirar. Mas nós preferimos calcular o desconto de 20% e retirar, porque 20% é o dobro do número. Tá? Toda vez que for 20%, você vai ter isso aqui, ó, praticamente. Você vai tirar os dois zeros, né? Aqui e aqui, ó. Essa seria aí a relação percentual. Certo, prof? Certíssimo. E outra coisa interessante na questão é que você tem que fazer essas comparações, né? No das situações. Que é isso que eles cobram, a capacidade de interpretar e analisar a situação. Você vê todas as possibilidades. Quando você tem um problema, quem está trabalhando com essas técnicas de contagem já sabe. Você tem que testar todas as possibilidades. Então é isso aí que o problema queria também. Beleza, agora olha só, a gente vai dar um salto aqui para a questão 159, né? Essa questão aí, importante lembrar que ela retrata a situação aqui da escolha de um suplemento. O nutricionista verificou na dieta diária de seu paciente a falta de 800 mg de mineral A, 1000 mg de mineral B e 1200 mg de mineral C. Por isso, recomendou a compra de suplementos alimentares que forneçam os minerais faltantes e informou que não haveria problema se ele consumisse mais desses minerais do que o recomendado. Ou seja, pode passar, ele não pode consumir menos, né? Ele tem que ser 800, pode consumir 1000, pode consumir mais do que está pedindo, não pode consumir menos. Beleza. De acordo com isso, o cliente encontrou 5 suplementos vendidos em sachês unitários, cujos preços e as quantidades são os minerais que são apresentados a seguir. Então, esse suplemento 1 contém 50 mg de mineral A, 100 mg de mineral B e assim vai. Aí vem a pergunta, né? Você olha aqui, vem a pergunta. O cliente decidiu comprar sachês de um único suplemento do qual gastasse menos dinheiro e ainda suprisse a falta de minerais indicados pelo nutricionista, mesmo que consumisse alguns deles além da sua necessidade. Olha aí, isso que ele está dizendo aqui é importante. Por que eu não li aqui e já fui direto para a pergunta? Porque a questão é muito longa, meu irmão. Você vai passar aí 5 minutos só lendo. Esse é o problema. Então ele quer saber qual que é o suplemento que ele vai comprar. O sachê, né? Qual desses aí que ele vai comprar. Então veja, a gente vai analisar o seguinte. Aqui é importante você lembrar que nós vamos ter que fazer 5 continhas, mas vamos comparar. 200, vou pegar esses dois aqui, que é o primeiro, e esse aqui que é o próximo. Porque, tem, veja, 50 gramas, né? Vamos pegar esse mineral B, mineral B 200, mineral B 200, não é isso? Esse aqui é mineral C, né? Vamos ver aqui, 100 mg de mineral B e 200 mg de mineral C. Então, 200 mg de mineral C. 200 aqui, é do mineral C e 200 de mineral C. Por que eu peguei esse comparativo? Porque, veja, do mineral C, ele precisa ter 1.200 miligramas. Se o pacotinho vem 200 miligramas, para dar 1.200, ele precisaria desses dois aqui, 6. 6 iguais, não é isso? Então, já faz a comparação desse. Mas calma aí, só tem um problema aqui. Se você olhar, vamos analisar o outro. Quando eu comparo o suplemento 1, o mineral A tem 800 miligramas, no primeiro suplemento 1, ele só tem 50 miligramas, meu irmão. Já no segundo suplemento, ele tem os 800 miligramas. Então, aí você fala assim, bom, apesar desse ser mais caro,
Observe um detalhe, eu vou comprar só um pacotinho por conta desse, então eu vou ter que comprar 8 pacotes desse, mesmo que tenha esse 200 aqui, ó, vou ter que comprar 6, desculpa. Mas aqui é um problema, apesar de ser 100 miligramas, eu poderia até ser R$2, eu vou escolher esse aqui, mas não posso fazer isso, porque como só tem 50 miligramas, eu tenho que comprar 16 pacotinhos desse para suprir a necessidade do mineral B. Enquanto eu tinha que comprar 6 do mineral C, por conta do mineral C, eu vou ter que comprar 16 desse cara aqui. Então a lógica aqui é você comparar todos, ver qual é o menor. Eu fiz essa comparação só para te dar esse ponto de partida. Então só comparar um vai te levar a uma análise errada. Tá? Eu fiz aqui 6 e 6, mas essa análise está errada. Por quê? Porque eu tenho que comparar esse, eu digo, ó, esse cara aqui é 200, 200. Beleza, então me serve, porque são iguais. Eu vou para a próxima. Qual é o mineral B? Qual é o mineral B? Mineral B tem... cadê mineral B? Tem 250 miligramas. Aqui tem 100 miligramas, ó. 100 miligramas, tá vendo? Então quer dizer o quê? Se eu vou mineral B, são 1000 miligramas, eu tenho que comprar 10 pacotes. Mas aí, mesmo assim, eu vim aqui para você que tem, ó, o mineral A 50 miligramas e no outro, o mineral A tem 800 miligramas. Então aqui, ó, menor quantidade, eu vou ter que comprar 16 pacotes. 16 a R$2 é claro que é muito mais que 6 a R$3. Então, já nessa ordem de preferência, o suplemento 1 está fora. Entenderam a ideia? Na ordem de preferência, o suplemento 1 está fora. Por quê? Eu teria que comprar 16 pacotes aqui, comparado com esse aqui, ó. Então, esse aqui seria o primeiro da ordem. Então, vou já deixar aqui ele, esse aqui já está fora. Agora eu vou comparar esses suplementos aqui, o 3, por exemplo, 250 miligramas, ó, mineral, o 4, você tá, as questões estão muito pertinho uma da outra, né? Ó, 250, 600, do mineral A, ok, 250 é menor. Então, agora eu vou pegar o outro, 1000 e 500, opa, aqui tem um dobro, né? Mas aqui 250 é menor. Então, vamos lá, o próximo, 300 e aqui 1000. Então aqui, claro, que tem menos. Então vamos analisar aqui. Veja bem, aqui já está praticamente, ó, 1000, o mineral B é 1000, tá ok? O mineral C é 10.000 do mineral C, aqui é 1.200. Eu tenho que comprar 2 pacotes para o mineral C, né? E aqui 500, eu tenho que comprar, como é mineral B, eu tenho só 1000 miligramas, eu tenho que comprar 2 pacotes. Beleza, tem um aqui, continua sendo 2 pacotes. E o outro agora, ó, 500 dá 2, né? 2 aqui, porque é 1000, tem 2 pacotes. E como é 600, tem que ser 2 pacotes. Então só vou comprar 2 pacotes desse, para dar, não é isso? Aqui, vocês lembram? Aqui eu já tenho que comprar vários pacotes, porque eu tenho 600 aqui, ó. Eu tenho que comprar pelo menos 6 pacotes desse. 6. Aqui eu tenho que comprar 15 pacotes para suprir a necessidade. Agora eu vou analisar esse 4. Veja, 2 pacotes aqui, eu vou analisar esse 4. Só que detalhe, 2 pacotes, R$5. Calma aí. 6 pacotes, R$3. Vamos analisar o 4. 600, esses de 800. Eu teria que comprar 2 pacotes nessa lógica. 500, 1000. Vou dar 2 pacotes nessa lógica. Vou continuar. 1000, 1200. 2 pacotes. Beleza? Aqui eu pulei aqui o 3, esse aqui é do 4, o 3 é 250, né? Eu teria que comprar 4 pacotes do 3, não é 2 não. Um momentinho aqui, rapidinho, viu como está confuso aqui, ó? Eu tenho que comprar 4 pacotes do 3 e não 2. O 4 é 2, mas o 3 é 4. Por quê? Porque aqui eu tenho 250, se eu comprar 3 pacotes, dá 750. Tem que ser 4 pacotes. E agora o mineral 5, ó, 400 é 800, beleza? Dá 2. 800 é 1000, então dá 2. 1200, ok, 2 também. Então veja, 2 pacotes, 2 pacotes. Agora eu vou analisar aqui. 2 pacotes a 8, 8 vezes 2, R$16. 2 pacotes a 6, 6 vezes 2, R$12. E aqui, 4 pacotes a 5, 4 vezes 5, R$20. E por último, 6 pacotes a 3, 6 vezes 3, 18. E aqui é 2, mas são 15 pacotes, nem vou fazer a conta. Logo nessa lógica aqui, o mineral que eu vou comprar é o mineral, quem é? Mineral 4, né? Mineral 4. Veja,
Ah, mas era só fazer a quantidade mínima. Calma aí, depende do preço, tá? São R$8, são R$6, são R$5. Aqui, se fosse, por exemplo, 2 pacotes, já mataríamos a questão aqui. Mas são 4 pacotes por conta disso. Então, só lembrando, nós temos que fazer aqui, comparar cada miligrama de cada um dos suplementos. Mineral A, mineral B, mineral C, como que tem lá. Então, tem que fazer um a um por um aí, para chegar à quantidade de pacotes que eu ia comprar, a quantidade exata de pacotes que eu precisaria comprar, para depois, né, eu chegar à conclusão, né, do valor. Bom, lógico, eu nem fiz a conta do primeiro, do suplemento 1, por ser 15, né? Então já deixei de mão. Os valores não estão muito longe. Beleza, pessoal? Então essa seria aí uma conta. 16, né? Isso falou? O doutor 15 vai 16. Ah, desculpa, é verdade, eu coloquei 15, mas é 16. Mas não ia fazer diferença, né? Então essa é a ideia. Então, gente, essa questão, ela é uma questão, ela traz o quê? Um texto longo, te faz ler muito, né, se você for ler. E uma análise não é complexa, mas é uma atenção. Qual é a operação que você está fazendo? Você está simplesmente comparando o valor com a parte. Né? Você tem uma divisãozinha, né? Ou você pode fazer uma multiplicação a partir do valor para chegar naquele também. E também aquela conta aproximada. Porque tu vai pegar tipo, 1.200, que nem aqui, ó. Eu peguei 800 miligramas. Ah, mas é 1.000. Peraí, 800 é um pacotinho. Então tem que ser mais de um. Porque não pode ser um pacote e meio. Então, essa é a ideia aí. Tá certo, pessoal? Então, mais uma questão. Vamos aí. Então, para a nossa... Nós temos algum tempo ainda. Alguém já está entrar? Eu queria entrar. Pois é. Eu estou ligado aqui na questão. Então, nesse momento, a gente vai fazer a última questão de hoje. Quanto tempo nós temos ainda aí? Olha. Tá para ver, ó? Então, rapidamente, só para ver a nossa hora, que estamos chegando ao final. 20:19. Então, essa última questão é uma questão rapidinha. O Moreira vai fazer para vocês, enquanto eu vou preparar aqui. Vou preparar aqui a lista de frequência. Ele vai fazer para vocês a questão e em seguida eu vou postar a lista de frequência, beleza? Vou colocar o laser aqui para vocês. Coloca o laser aí para responder a questão. Um segmento de reta está dividido em duas partes, na proporção áurea, quando o todo está para uma das partes, na mesma razão em que essa parte está para a outra. Essa constante de proporcionalidade é comumente representada pela letra grega φ, e seu valor é dado pela solução positiva da equação φ² igual a φ mais 1. Assim como a potência φ², as potências superiores de φ podem ser expressas da forma a φ mais b, em que A e B são números positivos, como representados no quadro. φ² já está definido que é φ mais 1, φ² 2φ mais 1, φ² 3φ mais 2, φ⁵ 5φ mais 3 e φ⁵ 8φ mais 5. Ele quer saber o valor de φ⁵, com certeza, colocou a essência, né? A potência φ⁵, escrita na forma A φ mais B, A e B são inteiros positivos. Então essa questão é aquele tipo que o professor estava falando. Se você olhasse o quadro, olhasse essa pergunta, dava para responder sem o texto, né? Mas o autor quis informar sobre o número de ouro, que é um número transcendental e importante, que aparece em muitos problemas, né? Mas aqui no nosso caso é assim, nós queremos calcular quanto é φ⁵, certo? O que nós vamos fazer? Nós temos φ⁵, ó. Vou pegar esse φ⁵ e multiplicar por ele mesmo para chegar em φ⁵, pela propriedade desse produto de potência vezes base. Vou pegar, olha só, φ vezes, meu φ esquisito, a sexta. Né? Isso aqui dá φ⁵, correto? Só que o φ⁵, eu já sei quanto é o φ⁵. Me digam aí. É 8φ mais 5, ele já me deu aqui na tabela, tá vendo aqui, ó? 8φ mais 5. Então vamos lá. Fazendo isso, quanto que dá? O φ vezes 8φ dá 8φ ao quadrado. Ao quadrado. Isso já está ligado, não é? E φ vezes 5? Mais, eu já vou ensinar 5. Agora nós temos o valor de φ². Quando é φ² mesmo, ele deu na nossa primeira, ó. Vamos substituir o φ² por φ mais
mais 1. Então vamos lá, alguém está fazendo o seu nome. Então vamos pegar aqui, ó, 8 vezes o φ ao quadrado, que é φ mais 1. O senhor fez uma pequena bobagem ali, mas tudo bem. É o final da aula, né? Sim, né? Eu vou botar aqui para cima porque a caneta está travando aqui embaixo, né? Que eu ia fazer lá. Então aqui eu vou aplicar a propriedade distributiva. 8 vezes φ. 8φ. Φ, né? Φ aqui. E 8 vezes 1? 8, né? Isso. Mais 5φ. E finalmente podemos somar o 5φ com 8φ, que dá 13φ. Vou colocar igualdazinho aqui. E esse 8 é o que, cara? Mais 8, né? Perfeito. São 13φ mais 8. Temos essa opção? Temos. Qual é a letra? Letra E, né? Então aqui está explorando coisas básicas, né? Produto de potência é a base, né? E operações algébricas aí, né? Uma propriedadezinha da multiplicação aí, né? Como é o nome dessa propriedade, pessoal? Nós vamos aqui na distributiva? Distributiva, né? Isso, distributiva. Né? Ok, então. O seu comentário, professor Elias? Olha, assim, né, como o professor Moreira falou, essa questão, ele não queria que você desenvolvesse as potências de φ e tal, e nem saber o porquê que essa numeração e tal, o cara tentar adivinhar, eu sou mais 1 dá 2, 2 mais 1 é 3, aí quando chega na 4 é 5, aí já começa a complicar, ele vai tentar chegar a uma lógica, e não tem essa lógica. A lógica que ele está falando é essa operação básica da potência aqui, né? Em que você tem tipo 2 vezes 2 ao quadrado. Aí você fala assim, é 2 a 1, é 2, mantém a base e somos expoentes, né? 1 mais 2, que seria 2 ao cubo. A mesma coisa com φ, né? Φ é vezes φ ao quadrado, que vai ser quem? Vai ser φ ao cubo, ou seja, φ a sétima, ele acaba sendo φ a sexta vezes o φ. E ele já deu φ a sexta. E o φ também é que você vai multiplicar. E aí você multiplicou, chegou a essa conclusão e deu φ ao quadrado. E φ ao quadrado já estava aqui definido. Então, ou aqui na tabela, então não tem problema. Então era só utilização de operações. Não tinha muita necessidade de saber de onde veio o φ, quem é o φ. Ele deu, claro, para informar o texto. Mas como o professor Moreira falou, se eu pegasse essa informação, e já colocasse aqui escrito na forma, eu ganharia um tempo. Às vezes é importante você ler o conteúdo, mas às vezes quando você olha para o texto e você é uma pergunta direta, você pode ir direto. Gente, então, povo, muito obrigado pela participação de vocês, né, e até a próxima, beleza? Será amanhã. E será amanhã.